Olá, hoje nós vamos falar do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então nós vamos falar a respeito do capítulo 18, que o título é Sexo e Corpo Espiritual. Então nesse capítulo ele vai frisando a questão do sexo, a questão dos nossos instintos, dos hormônios. Então ele divide em subtítulos, E o primeiro, ele vai falando a respeito do hermafroditismo, da unissexualidade, depois ele fala do hermafroditismo potencial, da ação dos hormônios, Logo em seguida vem a origem do instinto sexual. Depois ele fala da evolução do amor, depois da poligamia e monogamia, alimento espiritual e, por final, ele fala das enfermidades, as doenças do instinto sexual. Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que cada um nasce, de acordo com as suas necessidades reencarnatórias, para poder colher o que plantou no passado, para ter a experiência, para ter um entendimento do outro sexo. Às vezes você veio homem, várias vidas, você necessita vir mulher para você saber como é que é, e a mesma coisa a mulher vir como homem para saber como é, entendeu? E para ter conhecimentos, e galgando a evolução. Então, o sexo, ele nasceu, como a gente já vem vindo nos capítulos anteriores, ele nasceu no reino vegetal também, com hermafroditismo, depois veio, a formação dos gametas, assim por diante, até chegar a nós. Então, no primeiro subtítulo, ele fala sobre hermafrodismo e unissexualidade. Então, quando a gente vê o que significa o hermafroditismo, é uma condição biológica que o indivíduo apresenta características sexuais de ambos os sexos. Quer dizer, ele tem tanto a gônada feminina como a masculina, E a unissexualidade, que é o quê? A identificação afetiva e psicológica com um gênero diferente do seu biológico. Então, se ele nasceu mulher, ele prefere o masculino, e assim também ao contrário, nasceu homem, prefere a mulher. Então, aqui ele começa examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas multiformes da vida. Convém lembrar que por milhões de anos, milênios e milênios, o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo, Então, ele tá ali, por exemplo, as flores, os estames, os pestíolos, Quer dizer, ele mesmo, fazia as duas gametas e ali tinha um fruto. Um exemplo aí que a gente pode falar é os tomates, as margaridas. Então tem essa. E nas plantas criptogâmicas, celulares e vasculares, ensaiara longamente a reprodução sexuada, quer dizer, dos gametas, Tinha um gameta e o outro gameta, e fazia o quê? Se aproximam-se aos animais, com o quê? Cuja fecundação é efetuada por meios análogos a o que observando nessas plantas aí. Então, depois de muitas metamorfoses, muitas transformações, que é o que a gente estuda nesse livro, desde da mônada, e até hoje, então o que? Caminhou um elemento, foi caminhando, foi se transformando, Então, ensaiara, essa reprodução sexuada com a formação de gametas, e muitos se aproximam aos animais. Isso a gente já tinha falado. Então, depois de transformações,
que não coube mais no estudo sintético. Se a gente for falar tudo, aí fica um estudo muito longo. O elemento espiritual da reprodução monogâmica, né? Aconteceu em protozoários, né? Em vermes, né? Aí, depois, com esse passar, começou a ter as divisões da gemação, que foram os princípios, né? De começar a ter a necessidade de dois aí. Ao longo do tempo, foi gasto na evolução do instinto sexual vários tipos de animais inferiores, alternando-lhe estágios de hermafroditismo com unissexualidade, para que lhe aperfeiçoassem as características dos vertebrados. Então, ao longo do tempo, foi feitos estudos, né, dentro dos arquitetos espirituais, né, dos engenheiros, né, que estavam ali formando o nosso corpo, né, o que é hoje, onde já foi o vegetal, o animal, estamos agora, quer dizer, até chegar nas nossas condições. Então aqui ele já vem falando a respeito, para a gente ter um exemplo desse hermafroditismo potencial, lembrando que o hermafroditismo dentro da religião, né, dentro do espiritismo, na verdade, é compreendido como um aspecto natural, né, da jornada evolutiva do espírito, ligado às várias reencarnações, né, do aprendizado necessário para o progresso espiritual. Quer dizer, o espírito não tem sexo fixo. Ele pode reencarnar como homem, outra hora mulher, conforme o quê? A necessidade e as experiências que precisam, né, vivenciar para o crescimento da moralidade dele, né? E quando a gente fala sobre o hermafroditismo, não quer dizer que seja um problema, né? É um problema físico, né? Claro, mas o espiritismo vê isso como naturalidade. E a pessoa, né? Porque o sexo está ligado à mente, ao passar do tempo, né? Ela vai se sentir, ela pode se sentir mais feminina e ter esse segmento para ser feminino, ou masculino e seguir para o segmento masculino. Isso não vai interferir, né? Por quê? Porque, na verdade, a situação sexual da gente está na mente. A gente vai ver isso mais à frente. Então, a gente vem vindo aqui, ó. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais para podermos identificar ainda agora. Um exemplo que ele vai falar agora sobre o sapo macho adulto. Ele é um hermafrodita potencial. Por quê? Apesar dos sinais masculinos que se apresenta, sabe-se que ele carrega na região do seu testículo o quê? Um ovário elementar, né? Que é conhecido como corpo de Bieder. Então, se tirarmos esse testículo, o que vai acontecer? Esse ovário que estava atrofiado, ele vai começar a funcionar por atuação da epífise do sapo, né? E até se converter num ovário adulto. Então, isso também ocorre com outro animal que a gente pode dar exemplo da galinha, né? A galinha é uma porcentagem de 5 a 10% das galinhas adultas. Se tirar o ovário esquerdo, o que acontece? Tem o também considerado desenvolvido. O que acontece? O ovário direito, ele vai se transubstanciar-se em um testículo. Entendeu? Aí essa parte vai ficar inibida, a parte do estrogênio, né, do ovário esquerdo. Então, o que acontece? Aí que a galinha começa a ter as características de quê? De um galo, começa a crescer a crista, ela começa a cantar, entendeu? Então,
essa situação que acontece, né? Que vai dar uma conduta sexual masculina na galinha. E assim como o exemplo que a gente falou do sapo. Então, registramos esses fatos para quê? Para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas no domínio da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Então, a genética, né, vai mostrar se ele é masculino ou feminino, é conforme a genética. Entendeu? Só que isso, porque não é só a figura das glândulas sexuais que se mostra, né? Mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cósmico orgânico é susceptível de reagir aos hormônios, né, do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então, não quer dizer que a pessoa veio no sexo masculino. Só que os hormônios que vão determinar como isso, né, vai se prosseguir. Porque os hormônios é que farão, né, os hormônios que estão nas gônadas, que determinarão a feminilidade ou a masculinidade. Então, por isso que agora ele vem o quê? Com a questão, vai falar a questão dos hormônios, né? Porque também tem a situação que, por que ele tá falando assim, que não vai determinar o físico dele? Porque muitas das vezes um homem reencarnou várias vezes como homem. Se ele vier num corpo feminino, ele pode se sentir incomodado, porque a mente dele é que determina isso aí. Entendeu? Pois é difícil ele se ver e não se identificar. Entendeu? Ele se identifica com um corpo feminino e não masculino. Então tem o quê? Tem aquele choque de identidade, né? Que é difícil para a pessoa, né, vencer muitas das vezes. Então, quando falamos no desvirtuamento do sexo, né, a gente tem que também ter em mente o porquê que às vezes isso acontece na nossa visão espírita. Então, aqui vem falando outro subtítulo que ele vem falar de quê? Da ação dos hormônios, como a gente falou anteriormente. O que acontece? Atingindo um inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, o perispírito, desde a proforma psicossômica dos animais superiores até o homem, conforme a posição da mente, a que serve determina mais ampla riqueza hormonal. Então, com o passar do tempo, assim como ele vem falando, dos animais, né, superiores, os animais, né, e até o homem, o que acontece? Veio a formação dos hormônios. E vem falando aqui as glândulas sexuais que estão mobilizadas são mais complexas. Então, elas têm a complexidade delas e exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-se o sangue os hormônios esses, femininos ou masculinos. Então, as glândulas vão o quê? Passar a reproduzir hormônios, ou mais feminino, ou mais masculino, ou menos, ou mais, entendeu? Então, aqui, ó, hormônios esses femininos ou masculinos que possuem por arcabouço a constituição química em que expressa o núcleo, né, filiando-se aos grupos dos esteróides. Então, a nossa mente
né, para ficar mais simples, ela que vai conduzir a determinar a produção dos hormônios. Entendeu? Não quer que ela não vai produzir, ela vai determinar. Porque lá tá as glândulas e aí ela vai estimular, ou mais ou menos. Os hormônios estrogênicos, oriundos do ovário da mulher, mantêm características femininas secundárias. Quer dizer, o que são essas características? A menina começa a crescer, aí já vem os seios crescendo, os pelos pubianos, né? A forma arredondada da cintura da moça, né? Esses são as caracteres, né? Secundários femininos. E tem os androgênicos, que são o quê? Que são os hormônios que saem do testículo. Sustentam as características masculinas, o que a voz começa a engrossar, o aumento dos órgãos genitais, né, os pelos pubianos, entendeu? A barba, entendeu? Então, começa daí. Então, o que acontece? Produzem ações estimulantes e inibitórias, todavia, como atendem necessariamente aos impulsos da determinação da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os originam. É aquilo que eu falei, eles não vão fazer o hormônio, quem faz é a glândula eles estimulam. Então, a mente vai determinar essa questão dos hormônios, né? Que acontece, é gerado os hormônios, e aí o corpo utiliza, o que ele não utiliza, ele excreta. Então, por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora do mundo orgânico, não obstante patentearem essa ou aquela influência de um modo mais amplo. Então, quer dizer, é feito, mas ninguém monopoliza. Entendeu? Ah, não, eu vou monopolizar, vou colocar todo o estrogênio aí, ou todo o androgênio. Então, tem essa. Ainda em razão do mesmo princípio que dirigem a formação pelo qual obedecem as vibrações incessantes do corpo mental, os hormônios não se armazenam, transformam-se rapidamente e sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Então, a mente estimula o que eu já falei, a fazer o que for para ficar no organismo bom. Então, não monopoliza, não fica cheio de... E o que for bom fica, né? O que é necessário e o resto é excretado. Entendendo-se os recursos da reprodução como engrenagens do mecanismo de que o espírito em evolução se vale para a plasmagem das formas físicas, sem que os homens lhe provem de modo absoluto as qualidades mais íntimas, é fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Então, o que acontece? A criança vai crescendo, vai estimulando as glândulas, né? E aí vai tendo a formação dos hormônios. Então, ele fala que vai se plasmando, vai crescendo e aí a mente vai coordenando isso aí. O ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas podem desenvolver alguns deles no macho. Quer dizer, pode se desenvolver, né, no macho também, crescer, né, o hormônio, né, que todos nós temos um pouquinho do masculino e o feminino, pode se desenvolver no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para os testículos e os hormônios que lhes correspondem. Então, a mulher pode aumentar aquele androgênio e o homem também pode aumentar. Então, o que isso vai ocorrer? Vai acontecer que vai ter características femininas ou masculinas
naquele determinado ser. Então, vem falando aqui. Isso é claramente demonstrado nos experimentos de castração, enxertos, injeções hormonais, quanto a pesar a ação sexual específica do testículo e do ovário apresentam forma indiscutível. Quer dizer, quando você começa a injetar hormônios, tanto masculino quanto feminino, você vai tendo aquelas características. Quando você injeta hormônio masculino, você sendo feminina, começa a nascer barba, entendeu? Então, e os homens começam o seio a aumentar. Então, tudo vai conforme a questão dos hormônios, né? Nasce com características masculinas ou femininas, porém tem o psiquismo, né, oposto das características. Então, esses meios de castração, né, a gente vê até mesmo quando a gente castra um cachorrinho e tal, ele já fica menos agressivo, entendeu? Ele já engorda, entendeu? Então, tem isso, que é o quê? É essa questão dos hormônios, né, que para de segregar. Então, quando fala aqui, ó, refletindo estados da mente, herdeira direta das experiências inumeráveis, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais. Da mesma forma, ainda que os hormônios se afirmem atividade específica intensa nos acontecimentos que realizam essa ou aquela ação nos órgãos opostos. Então, até lá no livro dos espíritos, a questão 200, é falado que, já fala, a pergunta foi, os espíritos têm sexo? Não, não tem. O espírito, ele pode animar ou o corpo feminino ou o corpo masculino, conforme as suas necessidades e experiências de aprendizado. O espírito, o que ele tem que desenvolver? Ele tem que desenvolver essas qualidades psíquicas inerentes nas duas polaridades, no feminino e no masculino, né? E o que acontece? Essas qualidades, elas são divididas, essas polaridades, elas são divididas, né? Que são em duas partes, a energia, que é uma característica mais masculina, a capacidade de enfrentamento, ousadia, né? Aquela liderança nata, sabe? Aquela coisa mais assim, forte. Não podemos confundir aqui que a mulher tem, sim, força, tem tudo isso. Só que essas características são mais masculinas, né? Não que a mulher não possa vir a ter isso, mas que são caracteres mais fortes, mais brucutu, entendeu? Agora, já no feminismo, é mais o quê? O amor, a capacidade de acolhimento, de cuidado, de doçura, de compreensão, entendeu? De sensibilidade, que é uma característica mais o quê? Feminina. As duas, plenamente desenvolvida, leva o quê? Uma questão de sabedoria. A vida fica mais completa, né? Mais saudável, né? Por quê? É a consciência de elaborar um comportamento equilibrado. Então, isso faz o quê? Faz com que você viva melhor. Porque, pensa bem, é muito difícil, né? Pensa para uma pessoa que ela se identifica como um homem e está mulher. Ou um homem que se identifica como mulher e está como homem. Ao se olhar no espelho, e não só a questão da consciência dele, mas da sociedade, né? Da família, que não compreende, que muitas das vezes não compreende que isso aí é dele, né? Tá nele,
Não é uma questão de safadeza, disso e daquilo outro. É uma questão que está nele. Então, até mesmo questões dos hormônios. Dentro do organismo dele tá mais hormônio feminino, ou dentro dela tá um hormônio mais masculino. E ela, por outras vidas, foi mais masculino, teve mais experiências masculinas, e agora tem que passar por a experiência feminina, por aprendizado. Então, isso às vezes não é fácil. Não cabe a gente julgar, até mesmo porque é um processo natural. Existe. E a partir do momento que existe, é natural da gente poder pensar. Então, aqui vem falando, as glândulas e os hormônios trazem carga heterossexuais ou bissexuais, né? Vão obedecer os impositivos da mente. Então, quando a gente pega e começa a falar, cabe até a gente aqui falar o seguinte, a questão do quê? Da orientação sexual. O quê? O indivíduo, o que é essa orientação sexual? O indivíduo tem, né, como interesse estabelecer um relacionamento afetivo sexual com o mesmo gênero ou com o gênero oposto. Então, se a gente for analisar pela espiritualidade e a ciência, verifica a modalidade, que existem modalidades de conduta sexual. Tem a sexualidade, que é aquela pessoa que não tem nenhum problema com a saúde dela, mas ela tem uma estrutura psíquica que não quer experiências, né? Com a libido. Nessa vida, às vezes, ela veio procurar, né, uma ascensão, uma elevação maior, né? Que ela vai, essa energia que ela ia produzir ali na questão sexual, do relacionamento, ela vai utilizar para quê? Para outras questões espirituais, de aprendizado, ou outras coisas, né? E também a gente tem o quê? A heterossexualidade, que é nessa experiência o indivíduo realiza o quê? A experiência dele conforme a sua estrutura biológica. Se ele veio homem, ele vai procurar mulher. Se veio mulher, vem procurar homem. Então, isso também é normal. Tem um homossexualismo que ele exige o parceiro do mesmo sexo, né? A estrutura anatomo-fisiológica dele não corresponde ao quê? Ao perfil psicológico, a mente. Tem a bissexualidade, que é o interesse se relacionar com o mesmo ou com o oposto. Então, existe essas coisas. E isso não incomoda, não incomoda, como é que eu posso falar? Que isso é uma situação natural e que incomoda o quê? A própria pessoa. Porque às vezes não queria que fosse dessa forma. Por quê? Porque se olha e pensa, eu tenho uma coisa errada, entendeu? Ele mesmo acha, não, tá errado, eu tinha que, já que eu vim como homem, eu tinha como agir como homem. Entendeu? Então, essas situações, né, fica pesado para a mente da pessoa. Aí, aqui também fala sobre o hermafroditismo, que ele vem com os dois sexos biológicos, e como a gente já falou, que é uma anomalia biológica, né, e que o psiquismo dele que vai determinar se vai ser mulher ou não. E isso, o hermafroditismo, não é uma orientação sexual. É uma questão de anomalia. Então, se a gente for analisar tudo direitinho, a gente vai ver que existem situações que a gente não pode olhar só com o olhar material. Temos que olhar no olhar espiritual para ver a situação. Não é mesmo? E tem até quantos aí que tem a questão, né, do homossexualismo dentro da família e que a pessoa não queria ser, mas tem, né, essas questões.
E a gente pode até falar a respeito do quê? Da condição da sociedade que, né, impõe muita coisa nas pessoas. Aí tem a questão das violências, né? Então a gente tem que entender que as coisas são naturais e que cada um está no seu processo evolutivo. Então, aqui vamos entrar no outro subtítulo, que é a origem do instinto sexual. Então, todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme características acentuadamente passivas ou claramente ativos em que lhe sejam próprias. Cada um tem aí a sua, né, entre aspas, preferência. A sede real do sexo não se acha dessa maneira aonde? No corpo físico, no veículo físico, né? Ele se encontra onde? Mas sim na entidade espiritual em sua estrutura mais complexa. O que seria essa complexidade? No espírito. Então, aqui vem falando. O instinto sexual é o instinto sexual, por isso mesmo, traduzido no amor em expansão no tempo, das profundezas para nós ainda inabordáveis da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes reuniram-se magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos, elétrons da tessitura dos átomos. Então, o que é que acontece? Desde do início das mônadas, já começou-se a construir o quê? Os instintos sexuais, né? Então, não foi, o homem tem uma mente assim porque ele é desvirtuado. Pode ter o desvirtuamento dele, mas não é só isso, entendeu? Vem, agora a gente já falou, a questão do quê? Da evolução da pessoa, entendeu? Nesse quesito, né? Sexualidade. Porque muitas das vezes, em algum outro quesito, ela evoluiu mais. Então, nesse quesito, não vamos nos esquecer. Então, vem aqui. As criaturas transitam em diversas encarnações, nos domínios da experimentação multifacetária. Então, passou por várias experimentações, várias tarefas, várias experiências, né? Reencarnou, desencarnou, então passou por várias, adquirindo qualidades de que necessitam. Como ele, vestem-se da forma física em condições análogas, atendendo a sentenças regeneradoras da lei de causa e efeito, ou cumprindo instruções especiais com o fim de um trabalho justo. Então, o que acontece? Vai atendo o quê? O desenvolvimento, é necessário o desenvolvimento evolutivo para chegar no amor. E para chegar no amor, nós vamos passar por diversas reencarnações. Vamos ter que passar por muito para aprender o que realmente é o amor. E essa lei de causa e efeito, ela vai ver conforme o quê? Conforme nossas atitudes. A gente vai poder passar por situações regeneradoras que geram o quê? Geram dor, sofrimento, mas que trazem para a gente a reeducação, que é a recondução, né? Para quê? Para esse instinto sexual. Então, através das nossas atitudes,
né? Conforme a gente leva essa questão do instinto sexual, é que vai nos apresentar o quê? A dor ou a paz, depende do quê? Das nossas atitudes, né? E como é falado aqui, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, contudo, quando a gente chega aqui, a gente esquece, entendeu? Aí as coisas ficam mais dolorosas pra gente, né? Então, é uma situação brava depois. Então, vamos seguindo aqui. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos das formas em que experimente. Não obstante, reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas pertencem seguramente ajustada à sinergia da mente e do corpo. A gente é mente e corpo. Então, em marcha para mais vistas complexidades do conhecimento e da emoção. Então, a gente vem aqui, tudo que vai determinar o sexo vem da nossa mente. Então, ao longo desse tempo, é a gente que vai conseguir nos equilibrar até a gente chegar num ponto que a gente está bem nessa questão sexual. Então, vamos lá. Seguindo aqui. O próximo subtítulo é a evolução do amor. Então, o que aqui vem falando? O instinto e a evolução do amor. Porque, ao passar do tempo, a gente começa o quê? A gente está evoluindo. Então, vem aqui falando. Entretanto, importa reconhecer que à medida que se dilata os nossos afastamentos da animalidade quase absoluta para a integração da humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para que se verticalizem na virtude, quanto se horizontalizam na inteligência. Então, o amor pode ser desenvolvido, né? Ali na virtude ou na inteligência. Só que aqui, no primeiro, a virtude é o quê? Elas estão mais ateadas à questão superior, né? É um amor, se ilumina, se purifica, mais ainda no instinto sexual. Por quê? Quando eu utilizo o instinto sexual de forma virtuosa, com respeito, carinho, fica sublime, né? Aí ele fala aqui, ó, aprende a amar com Deus. Agora, quando é na questão da inteligência, o que acontece? A constante exigência da satisfação imoderada do eu. É só para mim, é algo mais egoísta, voltado somente para a minha satisfação. Então, de conforme a psicanálise, que vem na atividade sexual, procura incessantemente de prazer, uns estão na questão da sublimação, demandam o prazer da criação, né, com o universo e tal, uma coisa mais sublime, uma coisa mais, vamos colocar uma coisa mais gostosa, que você se realiza, entendeu? Você não está ali só para o corpo, mas você está se realizando, né? Tá com a pessoa que você ama, que você gosta, né? E já na questão dos outros, eles se ficam só no quê? No prazer desenfreado e egoísta, da autoadoração. Ele só se ama, entendeu? Então, os primeiros aprendem a amar com Deus, a virtude. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. Não, estou fazendo isso, tem que ser amado. É só o pensar no eu próprio. Então, a energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres pela função criadora que se reverte
Cargas que se caracterizam com os potenciais nítidos, né, de atração no sistema psíquico de cada um, que se acumulando invadem a todos os campos sensíveis da alma, como que lhe obliterar os mecanismos outros de ação, qual estivéssemos diante da usina reclamando um controle. Então, a gente vê o seguinte: temos que ter cuidado com os nossos, entre as instintos sexuais desregrados, né? Aqui, o que acontece? Ele vem falando mais aqui, ao nível dos brutos, ou daqueles que lhe renteiam as condições, a descarga semelhante à energia se efetue indiscriminadamente através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, que lhe carregariam em consequência de exaustão e sofrimento nos processos educativos. Então, o que acontece? Se a gente utiliza somente o sexo de forma desregrada, esses instintos, você vai estar utilizando esses instintos só para saciar os seus desejos, né? Fica muito acumulando, você vai acumulando, se você tem a desregrada, vai fazendo sexo com um monte de gente, você vai acumulando o quê? Energia de outras pessoas. E essas energias podem comprometer a sua evolução, assim como você pode comprometer a evolução das outras pessoas. Por quê? Porque você vai criando o quê? Compromissos kármicos, né? Você vai criando compromissos kármicos que vão te afetar nas próximas vidas. Até mesmo a questão das obsessões, que você às vezes está só pro seu bel prazer, enquanto a outra está pensando, está sendo iludida, entendeu? E aí fica com aqueles traumas, aquelas tristezas. Por quê? Decorrente do quê? De um ato sexual que a pessoa só brincou com os sentimentos dela. Então a gente tem que ter, né, essa oportunidade aí de sempre pensar, olha, não vou fazer isso com o outro, porque ele pode sofrer. E quando você tá ali nesse sexo desenfreado, o que acontece? A energia do seu chakra genésico, o que acontece? Começa a ficar alterado. Então, porque tá ali, a energia não tá legal. Então, o que? Faz uma bagunça. Então, essa bagunça dentro do seu chakra genésico pode te acarretar problemas lá na frente, em outras reencarnações. Entendeu? Porque ele foi feito, o sexo é uma energia divina que proporciona a reprodução e que permite a evolução do ser. Imagina se você usa desregradamente o sexo, o seu chakra básico, o genésico, fica todo alterado, todo bagunçado. Como é que vai ser na próxima vida? A gente vai falar isso mais adiante. Então, aqui a gente tem que, aqui fala que a gente tem que amar os outros. Além de amar os outros, a gente tem que se amar. Amar o nosso corpo. Não achar que o nosso corpo é bagunça. Controlar a nossa mente. Porque senão a gente vai ter problema mais adiante, né? Aí aqui vem falando poligamia e monogamia. Um instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizado que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Então, a gente já o que é aquilo que a gente estava falando, né? Nós somos responsáveis pelo sentimento dos outros. Então, se a gente é responsável pelo sentimento dos outros, a gente tem que ter
né, essa responsabilidade. Porque a responsabilidade moral para com a vida apreende o impositivo da nossa própria disciplina, a fim de estabelecer com o dom de amar que lhe é intrínseco as novos programas de trabalho que lhe facultam acesso aos planos espirituais. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não está mexendo só com a gente está mexendo com o outro. Então, o instinto sexual nessa fase da evolução não encontra a alegria completa. Por que não encontra? Por quê? Ele sempre está buscando outra pessoa, ele não se satisfaz, mas na verdade ele não se satisfaz, não é o outro que não satisfaz ele. Na verdade, dentro dele, vê que ele está em busca de outra coisa. Ele não está em busca do sexo ali com várias pessoas. Ele está em busca de um amor, de uma coisa. Mas só que ele fica insaciável, né? É um vício muitas das vezes. Não encontra alegria completa senão em contato com o outro que se demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala de vibrações magnéticas. Então, ele vai buscando para ele se saciar ali. Então, em semelhante eminência, a monogamia é um clima espontâneo do ser humano, que dentro dela realiza naturalmente com a alma eleita em suas aspirações de união ideal do raciocínio e sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos da constituição do binário das forças. Então, o que acontece? Não é só capaz de criar, procriar. Ali é o que? Junta forças, aspirações, desejos, né? De algo melhor, né? Objetivos. Então, não é só o sexo ali, não quer dizer que é só para procriação. Vai ter um outro sentimento, né? Então, aqui ele fala, ó, capaz de criar não forças apenas físicas para a encarnação de outras almas da Terra, mas também grandes obras do coração, da inteligência, né? Suscitando a expansão da beleza e do amor, né? Da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantemente a criação divina. Então, a monogamia, né? Não é só cultural. Ela também está relacionada ao quê? A um todo energético, né? A energia, a criação, entendeu? Assim como a gente tem aí casais, né? Como o Kardec, a esposa dele, quanto que contribuiu, e fora outras realizações, né? Outras criações que tivemos, decorrente de quê? De às vezes do homem e a mulher junto conseguiram criar tantas coisas boas, né, para o ser humano. Então, nós temos o livre-arbítrio de decidir se a gente vai querer ficar na monogamia ou na poligamia. Por que o livre-arbítrio? Porque você está na sua condição evolutiva. Mas é aquilo. Temos que arcar com as nossas ações, né? Então, a poligamia é um estágio, né? Que se a gente está passando, para quê? Para poder melhorar. É como, vamos colocar aí, um vício, um alcoolismo. Você passa por aquilo e depois você melhora. Mas você vai ter que passar, né? Por situações que de repente não vai ser tão benéfica, né? Quem manda na mente, quem manda é a mente, né? Ele é o condutor da nossa evolução. Então, aqui agora a gente vai para o alimento espiritual, né? O outro subtítulo. Há, por isso, consórcio de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais elementos sutis, comunhão, prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico, por ajustarem no sistema psíquico antes que as engrenagens da carne nos circuitos substanciais
da energia. Então, o que acontece? A gente tem um alimento espiritual que vem o quê? Conforme a nossa mente. E esse amor e tal é um alimento espiritual. Aí vem aqui, contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da canga sensorial em que ele habitualmente se desregra, no narcisismo obcecante, né, que só liga para ele mesmo, só quer saber dele mesmo, vale-se dos outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psicamente no prazer de si próprio. Então, quer dizer, ele não quer saber do outro. Ele só quer o quê? Ele. O prazer dele. Para ele. Então, o que acontece? Numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida. Porque ele vai ter que passar por muito para aprender. Porque não cogita exclusivamente o próprio prazer sem lesar os outros. E toda vez que lesa alguém, abre uma nova conta resgatável em tempo certo. Quer dizer, tudo que a gente gera em um momento, a gente vai ter que corrigir no outro. Então tem que ter isso, é pensar no outro. Então, o sexo não é apenas atividade de reprodução, né? Mas, acima de tudo, é reconstituinte das forças espirituais, pela qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta do psico-magnético, que lhe dão o necessário para o progresso. Então, é esse nascer, esse desencarnar. O que acontece? Ele está aqui alimentando um processo para quê? Para a evolução. Os espíritos santificados, em sua natureza super envolvida, o instinto sexual ele se divaniza. Estão relativamente unidos por espíritos glorificados, né? Se descobrem as representações de Deus que procuram, recolhendo sementes e entidades as cargas magnéticas sublimadas por eles mesmos, liberada no êxtase espiritual. Então, o que acontece? Os espíritos que fazem o sexo no seu patamar só de prazeres, sem fim, agindo indignamente, junto ao trem, né? O que acontece? Faz o quê? Mal para eles mesmos e até mesmo para as pessoas que estão se envolvendo. Porque eles vão cair num processo de delinquência e vai ficar ali, né? Em processos expiatórios e vai sofrer com aquilo ali. Então, tem essa situação. Aqui, quando eles falam aqui, vamos para um outro subtítulo, falando sobre enfermidade do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizam em direção do bem, obliteram as faculdades ainda vacilantes do discernimento, à maneira do enfaimado, alheio bom senso. A criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião, à loucura, em síndromes de espirituais, ciúme ou despeito, né? Então, o que fala aqui? Né? A face das torturas genésicas, quer dizer, o chakra ali está ficando problemático, a que se vê relega geras aflitivas contas kármicas, né? Que lhe vesgatarão a alma. Então, o que? Aflitivas contas kármicas que lhe retardarão o processo, né? Então, o que acontece? É aquilo que a gente falou anteriormente, o chakra genético vai ficando todo alterado,
além do seu ficar alterado, do outro fica alterado também. E aí junta as cargas e aí acontece todo o problema, né? Que aí vem aqui, igual ele faz, daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos, decorrente de um trauma das sinergias do corpo espiritual, as fobias, né? Inúmeras, a histeria de conversão, a histeria de angústia, os desvio da libido, a neurose obsessiva, as psicoses, as fixações mentais, né? Diversas que originam na ciência de hoje indagações e aos conceitos da psicologia da profundidade na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes em instinto sexual sem lhe oferecer medicações adequadas. Por quê? O que acontece? Não está no corpo, está na mente, porque apenas o conhecimento superior gravado na própria alma, porque está na alma, não está no corpo, vai se apresentar no corpo, mas o problema está na alma. Então, o que acontece? A gente esquece disso, e essas doenças decorridas, né, pela questão do instinto sexual desregrado, e o que? Afetam o que? A harmonia entre o corpo e o espírito, resultando aqui aqueles desajustes físicos, emocionais e espirituais, né? As compulsões, obsessões, né? Leva ao que? O sofrimento, né? Que fica registrado onde? No perispírito. E aí pode vir o que? Deformações, né? Problemas, né? Doenças imuno, né? Porque vem de você mesmo. E além disso, né? Tem o quê? A pessoa vai passando por isso, né? E a gente observa que quando você tem esses desregramentos da sexualidade, dos pensamentos, o que você acaba atraindo? Você acaba atraindo os espíritos obsessores. Por que você atrai eles? Porque você está na mesma sintonia. E eles vão utilizar do quê? De você para se alimentarem daquela energia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E além do que, com esse desregramento que de repente, eventualmente tivemos em uma outra vida, vai vir o quê? Vem as doenças. Aí, de cunho kármico. Poxa, mas fulano nunca teve isso e tal, e agora tá com essa doença que é uma doença sexualmente transmitida. Por quê? Porque às vezes ele é ali num ato sexual, que a pessoa, de repente, tenha um vírusinho bem inoculado ali, o que ele faz? Como ele já tem a predisponibilidade, porque já passou por muita coisa, né? Já avacalhou seu campo genético todo, ele vai ter o quê? Uma pessoa normal, de repente aquele vírusinho nem dá problema, mas para ele aconteceu. Então a gente tem que ter muito pensamento, ter muito cuidado com as nossas atitudes, né? Renovar a gente no bem, que a utilização do sexo corretamente, né? Não faz que a gente tenha problemas. E o que faz melhorar essas situações? A gente passar a ter um pensamento mais certo dessa situação. E aqui ele vai terminando falando, ó, desse modo, por semelhantes rupturas do sistema psicomáticos harmonizados em permutas de cargas magnéticas, a fim do terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós todos, no decurso dos séculos, portanto, se forjarmos inquietações e problemas nos outros, com o instinto sexual, é justo que vamos vir, né, reencarnar novamente, o quê? Recebendo como filho
associações do destino entre fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes por padecimentos inomináveis para assegurar-lhe o refazimento possível. Então, às vezes o mal que a gente fez para o outro, a gente vai ter que responder. E a melhor maneira é o quê? Que aquela pessoa venha dentro da sua família. Porque aí você vai ver o que é que vai passar por ali. Compreendemos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual, consequentemente no corpo físico. Então, vem da mente para o pré-espírito e para o corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida. E em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmoniando-lhe as forças sem escarnecer o desarmonizar a si mesmo. Então, o que você fizer com ele, você vai receber. Então, a gente vai aqui falar sobre tudo isso. Ah, o sexo é pecado? Não, não é pecado, de forma alguma, assim como diz, né, algumas religiões. Não, ele é importante para o nosso processo, entendeu? Evolutivo, dá oportunidade também para outras pessoas nascerem, porque se não houvesse o sexo, como é que a gente estaria aqui? Nós não estaríamos aqui. Então, nós estamos em processo evolutivo da questão da evolução, e essa envolve prazeres, sim, mas tudo regrado, né? Sem ter a orgia, sem ter aquele sentimento de só o prazer pelo prazer, mas sim ter os sentimentos e ter o que? A consciência que ao realizar o ato sexual, você não está realizando sozinho, né? Você está realizando com outra pessoa que tem sentimentos. Então, isso aí é que a gente tem que pôr na cabeça. Não é pecado, mas sim o regime, né? Você sendo promíscuo, você pode estar causando um problema aí maior, tanto para você quanto para a pessoa, né? Aí vem casos de obsessão, casos de doenças, né? Então, é necessário o quê? Que a gente tenha isso em mente. Que o sexo é bom, sim, mas é uma questão de evolução, né? A princípio, nós estamos nesta situação, né? Do teu sexo, né? Que é gostoso e é pro prazer, sim. Mas não podemos fazê-lo dele uma coisa ruim, né? Que vai nos causar mal, que é o quê? O desregramento, que é uma das causas aí mais problemáticas que existem dentro do mundo espiritual, para aqueles que querem reencarnar também. Então, um grande abraço e a gente fica para o próximo capítulo. Obrigada, até mais.